Bora baixar? Aqui. Se vê por aí. Se vê por aí. Travou aqui total. Boa noite, mulheres sáficas, lésbicas, bi e trans. Vamos começar do zero? Vamos começar do zero. Boa noite. Você que está tentando dar conta de tudo, mas ainda não sabe nem o que está acontecendo com você, porque está exausta e veste aquela armadura e as roupas da guerreira. Respira fundo, que a gente vai começar aqui essa live. Você que está assistindo pela reprise, só antecipa alguns minutinhos, que a gente começa já. Quem está aqui ao vivo, coloca de onde é que está falando. Muito importante aqui para mim. De onde é que vocês estão me assistindo? Qual estado, cidade? Compartilhe aqui no chat. Bora nós. Mulheres de Minas Gerais, Indy. Boa noite, Indy. Giovana. Fala de onde, Giovana? Núbia, boa noite. Paola. Fala de onde? Só Indy colocou, tá falando de Minas. Kátia. Fala de onde, Kátia? É impressão minha, mas parece a foto de Indy e Kátia. Parecidíssima. Kátia Regina, tu fala de onde, mulher? Coloca aqui no chat para mim. Vocês estão me ouvindo bem? Dá um ok para mim. Dá um joinha para mim se está ouvindo bem. Sim? Então me diz de onde vocês falam. Qual a cidade, estado? Coloca aqui no chat para eu poder saber. Paola, Volta Redonda, Rio de Janeiro. Carioca na área. Indy de Minas Gerais. Giovana, Salvador, Bahia, conterrânea, bora lá. Bora mais, mulheres, colocam aqui onde vocês estão. De onde vocês estão me assistindo. Aqui, antes de dar continuidade, deixa eu só antecipar alguma coisa aqui, para ver se eu consigo compartilhar, mas travou total aqui, mas está tudo bem. O que é que acontece com nós, sáficas? Existem determinados padrões, né? O corpo pede socorro, né? Quando você começa a só dar conta de tudo, e você dar demais, e você entra num ciclo que você fica exausta, você fica cansada, não é? E vão colocando no chat aí suas opiniões, dúvidas, tudo, tá? Eu quero que vocês interajam comigo aqui, tá? Não veja isso como uma aula, veja aqui como compartilhar conhecimento juntas. Então, quando esse corpo grita, pede socorro, muitas das vezes a gente não presta atenção aos sinais que acontecem. Isso vem os sinais, quais sinais, Gil, desse socorro, quando o corpo pede socorro? Insônia, cansaço emocional, tem a exaustão invisível, né, que é chamado sinais de exaustão invisível, que isso vem com insônia, esquecimento, ansiedade,
né? Esse cansaço emocional. E eu estou falando, prestou atenção que eu estou falando além do físico, porque o cansaço físico a gente vê que nota rapidão, meu corpo está cansado, eu preciso deitar e descansar. Só que quando isso parte já para aqui, para o mental, vem insônia, opa, esquecimento, opa, as emoções invisíveis, que está tudo aqui interno, dentro de cada uma das mulheres sáficas. Aí começa a dar um startzinho. E eu vou dizer uma frase aqui muito boa para vocês. O que é que acontece? Você não está instável. Você está exausta de repetir o ciclo que você vem repetindo. De dar conta de tudo, de fazer, de doar, sempre dar demais, sempre se dar demais. Tá fazendo sentido para vocês, meus amores? Deixa eu ver se eu compartilho aqui para vocês poderem entender o que é essa condição exaustiva. Deixa eu ver se dá para compartilhar aqui a tela. Vou puxar por aqui mesmo. Maravilha. Não é isso que eu quero, gente. Não é isso que eu quero. Não é isso. Meninas, mulheres, talvez não dê para compartilhar, mas deixa eu ver aqui se eu consigo pegar as imagens aqui pelo Telegram mesmo. Vai fazer sentido? Vai fazer sentido. O que eu quero? Quero essas imagens aqui. Vocês conseguem ver? Fala para mim. Deixa eu ver aqui, porque eu não consigo ver o chat de vocês. Consegue ver, né? Tá escura, mas não tá vendo imagem? Aqui para mim aparece. Tá tudo escuro. Agora apareceu. Tá num tamanho que dá para vocês verem, mas ainda não é essa imagem que eu quero, tá? Quero outra imagem. Bora ver se eu acho aqui. Essa daqui. Deixa eu ver se dá para aumentar. Isso. Estão vendo essa escala linda, colorida? Só confirma para mim, que eu vou só saber se vocês estão vendo. Se vocês disserem sim, tá tudo escuro. Sério, meu Deus do céu. Agora, pronto. Eu acho que tá dando um delay aqui para vocês, né? Tá chegando meio que atrasado.
Mas dá para vocês perceberem, visualizar, dá para ver direitinho os nomes. Que é onde a mulher sáfica, ela vive num campo da vergonha. Quando essa mulher, ela doa demais, ela está cansada demais e ela não está nem conseguindo perceber de onde vem essa dor, esse cansaço, essa exaustão, porque são sinais, são sintomas invisíveis para ela, tá? Não está só no corpo físico que deita ali e repousa e descansa. Tá um pouco embaçado, mas dá para ter mais ou menos. Aqui está sendo que improviso, mas me responde se dá para ver um pouco ou não dá para ver nada, senão eu tiro da tela e eu levo adiante. Se tiver muito embaçado, se não derem para ler nada, não ver nada, eu paro de compartilhar a tela e vou falando eu mesma. Só me diz aí, só me dá um retorno. Tá dando um delay de danado aqui para vocês, né? Tá chegando atrasado. Responde no chat para mim. Está dando para ver, escutando bem. Beleza, Gel? Obrigada pelo feedback. O que é que eu quero que vocês prestem atenção nessa escala? É uma escala de emoções, chamada escala Hawke, que é de David Hawkes, tá? Um cara aí foda que simplesmente desenvolveu isso aí. E o que é que eu quero falar? Que essa mulher, ela vive no campo da vergonha e da culpa. Percebe que aqui, olha a parte de baixo, onde tem um quadradinho vermelho. Esse quadradinho vermelho é vergonha, culpa, humilhação, ofensa, que é o nível de consciência e o nível de emoções, que é esse parâmetro equilibrado. Então, quando essa mulher, ela doa demais, dá demais, sempre dá. Então, ela nem recebe, ela só simplesmente oferece. Ela dá, ela faz isso para todo mundo e isso vai se auto-anulando. Ela vai se deixando para trás. Então, ela fica nessa vibração de vergonha, de culpa, que é o nível de consciência dela, tá? Essa apatia que meio que paralisa, ou então fica numa lentidão, vem tristeza. E mediante tudo isso que vai sentindo, o que é que acontece? Ela vai se perguntando, meio que, o que é que está acontecendo comigo? Às vezes, nem sempre ela está se questionando. Porque ela, meio que isso já vem de muito tempo, então meio que paralisa. E vem se sentindo humilhada, que é o nível da emoção, humilhação, ofensa, tudo pega para o pessoal, vem o desespero, arrependimento, por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo? Mesmo dando, mesmo sempre doando, sempre fazendo demais, sempre vestindo a roupa da guerreira, que pesa e que fere e que machuca. Tá fazendo sentido? Boa noite, Carmen. Bom ter vocês aqui. Então, essa mulher entra no ciclo de autoabandono, porque ela entra nessa fase de desejo, de doação, de frustração, de silêncio, culpa. Aí vem um novo esforço, vem a exaustão. Para e pensa, o quanto essa mulher está cansada, está exausta.
Muitas das vezes, prestem atenção, muitas das vezes ela não se dá conta que está passando tudo isso. Às vezes tem algumas que percebem que está acontecendo alguma coisa, mas não sabe o que é. Não sabe de onde vem. O corpo está exausto, cansado, mas muitas das vezes ela não sabe de onde é que está surgindo tudo isso. Então, essa frequência é bem baixa. Vocês estão vendo? 20. Que começa de baixo para cima, tá? Então, lá embaixo, vergonha, culpa, medo, apatia, tristeza, humilhação, ofensa, desespero, arrependimento, muitos questionamentos, tá vibrando justamente em 20 Hz. Olha, a escala, vamos dizer que isso é uma pirâmidezinha. Essa base aqui dessa pirâmide é o nível mais baixo. A gente precisa sair daqui dessa base que está vibrando em 20, 30, 50 Hz, para a gente subir. O que eu quero é subir. E vocês vão subir comigo. Então, a gente para e preste atenção que a tristeza, mesmo sendo um sentimento ruim, vamos dizer, denso, mas ele está acima da vergonha, da culpa. Preste atenção aqui a escala, que aí vai subindo. O medo, desejo, raiva, já começa a ficar verdinho. A raiva, que é o nível de consciência, o ódio é o nível de emoção. Só que mesmo na raiva, vou ser bem clara, bem direta para vocês, é melhor estar na raiva do que lá embaixo, na vergonha, na culpa, na apatia, no medo, na frustração, na humilhação. Como assim, Gil? A raiva é melhor? Porque a raiva te movimenta. A raiva te tira do lugar para um movimento. Seja lá qual movimento seja. Mas, obviamente, tendo consciência do que está fazendo, né? Para não fazer besteira com a raiva, né? Usa a raiva a nosso favor. Sai do lugar. A gente não fica paralisada nesse estado de apatia, medo, vergonha, humilhação, frustração, de tanto tá fazendo, tá se doando demais. E a gente vai subindo essa escala aqui. Entenderam? Mais ou menos aqui, mesmo a imagem não tá 100%, e eu sinto muito, peço desculpas por a imagem não estar tão legal para vocês. Só dá um ok para mim. Acho que está dando um delay até aqui de vocês para mim aqui. Mas coloca no chat. Em relação a isso aí, perguntem. Dúvidas sobre isso? Perguntem. O momento é agora. Abaixo disso, fazer o quê? Ó, é o último nível, essa base aqui, ó. Esse conezinho que você está vendo. Essa parte vermelhinha é o último nível. Que o que é que acontece quando se permanecer muito tempo nesse lugar, nessa vibração, em 20 Hz de vergonha, culpa, medo, tristeza, frustração, sabe esses questionamentos todos? O que é que acontece se essa mulher ficar muito tempo aqui nessa vibração baixa? Depressão, ansiedade, distúrbios emocionais, psicológicos, ao ponto de chegar
lá no limite que o ser humano chega. É não querer mais nada. Entenderam? Essa pessoa ela quer desistir. O pensamento é desistir. Deu para entender agora, Indy? Porque viu que é diferente. Se você olhar lá para o topo, está em 700 mil Hz. A gente oscila nessa escala de emoções? Sim. Deixa eu ver aqui, vocês. Eu fiquei estacionada na vergonha por um tempo. Estou melhorando agora. E vai melhorar mais ainda, Paola. Bora nessa. Que a gente vai subindo. É isso aí, o tal do ponto final. Isso, Indy. Precisa sair desse lugar, dessa base, que é o último nível. Se permanecer muito tempo nisso, assim, a pessoa, opa, não quero mais. Não faz o menor sentido mais eu estar aqui, nesse mundo. Fui mais direto que isso aqui, não posso. Mas acho que fui muito clara nisso aí, né? É desistir de tudo. Deixa eu compartilhar outro módulo aqui com vocês. Porque aqui a gente parte para a mulher que cuida de tudo, de tudo e de todos, menos dela. É sobre a mulher selvagem que eu vou falar agora. Que todo mundo aqui que já me segue já percebe que é onde eu quero chegar. Vamos ver aqui, procurar esse ciclo de... que ela começa a entrar num loop. Vocês já perceberam que está no improviso total, mas o importante é vocês poderem entender o que eu estou falando, tá? Quero isso aqui. Conseguem ver? Tá dando um delay, está chegando atrasado para vocês, mas dá um ok se vocês agora estão vendo uma outra imagem. Esse é o ciclo dessa mulher que cuida de tudo e de todos, menos dela. Tá? É a chamada, o padrão da mulher boazinha. Ela diz sim para todo mundo. Vive dizendo não para si. Porque quando você chega a falar sempre sim para todo mundo, sempre, você está dizendo não para você. Então, começa a gerar uma tensão. O preço de agradar todo mundo é se abandonar. Então, nesse padrão de mulher boazinha, é agradar para ser aceita, se deixar por último, né? Sempre vem outras pessoas na frente, mas a própria pessoa, ela vai se autoanulando e se deixando para depois, por último. Veio silenciar essa própria voz, essa mulher, ela não fala, ela não expõe o que sente. Isso estou falando de ambientes familiar, relacionamentos amorosos, trabalho, sociedade. Então, você começa a se esconder demais, aí você só se anula e vai simplesmente doando, fazendo, sempre. E isso você começa a se abandonar. Você entrega além da conta. E vive numa raiva contida.
Percebe? Essa raiva, se essa mulher estiver nessa raiva, meio que presa, ela não sai do lugar, que é diferente do que eu falei da escala Hawke, que o nível de consciência, a emoção da raiva faz com que você saia do lugar, não fique paralisada na vergonha, na culpa, no medo, na apatia. Então, a gente vai para outro nível agora, que essa mulher que está exausta, está cansada, percebe que ela está ficando adoecida. Bora aqui para eu pegar outra imagem. Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Olha só, dá uma só olhada, o ciclo do autoabandono. Os desejos, frustração, silêncio, novo esforço, exaustão. Você, é a frase, lembra que eu falei? Você não é instável, você está exausta de repetir o ciclo. Você vive nessa roda, que é uma roda de samsara, chamada de repetição. Repetição de padrões, comportamentos, do pensar, do agir, né, do sentir. Então, vai repetindo, repetindo, repetindo e vai adoecendo. Vai chegando à exaustão. Nessa onda de exaustão, esse autoabandono aqui, o corpo grita. Eu vou deixar aqui para vocês analisarem. Deixa eu ver aqui. Vou deixar essa escala Hawke aqui para vocês poderem ver melhor. Eu aumentei? Não aumentei. Parece que eu estou falando de você. Oh, Mari. É todas nós, todas as mulheres sáficas estão nesse loop de situações. Quanto mais a gente fala assim, olha, eu estou ótimo, eu estou bem, eu não preciso de terapia. Está tudo ótimo comigo. Vocês já ouviram muitas mulheres falarem isso. Principalmente quem me acompanha e vê as lives, né? Não, terapia é para as outras pessoas. Para mim, não. Eu já fiz. Agora eu não preciso mais. Então, quando esse corpo grita, que está exausto, está cansada demais, a faça da mulher bem resolvida, porque ela vai dizer que está tudo bem. Mas não é sobre ser perfeita, é sobre voltar para si. E você sempre ouve, eu sempre está dizendo isso. Vamos olhar para dentro primeiro. Vamos olhar para as... Porque quando a gente para e olha para dentro da gente, a gente vai se deparar com as sombras. E dói. Não é fácil. Não é confortável. É desagradável. Percebe em que nível a gente está?
Eu deixei mais tempo essa escala de emoções na tela para vocês analisarem que nível você se encontra nesse momento. Se está lá na base, vergonha, medo, tristeza, frustração, humilhação. Com certeza está nesse nível aqui. O máximo que chega a raiva. Tudo isso é comigo. Deixa eu ler você aqui, dar uma lida aqui com vocês no chat. Parecendo que está falando comigo. Sempre me dediquei a outros e esquecemos de você. Sim, Mari. A maioria grande fica justamente nesse doar, nesse dar demais. E quando você se dá demais, você não dá nada para você mesmo. E o que é que acontece? Entra num loop de repetições de padrões. E, opa, como é que vocês... Vou dar um exemplo aqui, tá? E aí vocês vão ver se... Opa, é para mim ou não é para mim? É para todo mundo? É para todas as mulheres sáficas, tá? Quando a gente fica nessa repetição e a gente adoece, né? A gente chega num nível de meio que desespero, que é o que está acontecendo muito. Existe uma febre muito grande agora de relacionamentos virtuais. A pessoa está lá no sul, a outra lá no norte, mas estão tentando esse relacionamento. E eu não estou falando de, não é para ter relacionamento, é para ter. Sim, eu desejo felicidade para todas as mulheres sáficas. Só que precisa, se você está machucada, está dolorido aí dentro de você, a ferida está sangrante, está latejante, como você vai se dar bem com a outra pessoa? Porque a outra mulher ela também está nesse estado. Opa, pense aí, essa colisão. Não vai dar nada bom. Vai ser desagradável, vai ser dolorido. Aqui. Já cheguei na fase da pergunta por que ainda estou aqui. Até hoje. Não mais. Tá? Tá bom, Indy? Dá só um joinha para mim. Que isso ficou para trás. Não mais essa fase. Repete para você mesma. Bota a mão no peito, no coração. Respira fundo. Enche o peito de ar. E para todo mundo. Enche o peito de ar. Solta. Mais uma vez. Isso é o quê? O que é que eu estou trazendo para vocês? Trazendo vocês para o aqui, para o agora, para esse momento. E que esses padrões tá lá atrás, não pertence mais a nenhuma de vocês. Essas repetições de padrão não cabem mais. Essas emoções de chorar, ficar triste, mostrar suas emoções, mostrar sua vulnerabilidade não é fraqueza, não é vergonhoso. É pedir ajuda. O corpo está gritando, a mente está fervilhando, pede ajuda. Então, o meu propósito, o meu legado é esse aqui.
Por isso que eu estou aqui com vocês. E eu já tive nesse lugar. Muito. Mais de uma vez. Tá? Ah, tá tudo resolvido na minha vida. Tá tudo 100%. Ninguém tá assim. Nesse planeta Terra. Então, nós também. Ninguém aqui tá nessa fase. De que tá tudo ótimo comigo. Tá todo mundo aqui precisando de apoio, de acolhimento. Entende? Eu vejo aqui. Porque você é especial, você é maravilhosa, você é incrível. Exatamente, Paola. E cada uma de vocês é tudo isso. Cada uma de vocês que está aqui é muito especial, é maravilhosa, é incrível, é linda, é poderosa, é bonita. Sabe aquela mulher selvagem, foda, incrível? São vocês. Respirando fundo nesse lindo caminhar. Isso aí, Núbia. É um passo de cada vez. E se a gente nos acolherem, qual é o propósito aqui? Uma pegar na mão da outra e seguirmos juntas. Esse acolhimento, essa criação do círculo, do clã, ou foi criado um grupo, do grupo foi criado um clã, subiu de frequência. Percebe isso? Vocês notaram isso, né? Mudou a frequência, é um clã. Um clã é irmandade. Todo mundo junto, ninguém larga a mão de ninguém. E isso é maravilhoso. E aí eu pergunto a vocês, onde vocês já viram um círculo de mulheres terapêutico só para mulheres sáficas, lésbicas, bis, trans e negras? É esse o grande propósito. O grande aliado que a gente tem. Antes de fecharmos aqui, eu quero perguntas. Perguntem. Tirem dúvidas, aqui é o momento. Olha só, tá aqui. Mentora, terapeuta de vocês. Perguntem. Tira de mim aqui, vocês conseguem, bora? Lembre-se que não existe pergunta boba, tá? Toda pergunta é muito importante, muito interessante. E que muitas das vezes a sua pergunta vai ajudar muitas outras pessoas também. Quanto tempo leva para curar? Essas fendas, que quando eu falo fendas que curam, essas lacunas, que são rachaduras de traumas, de frustrações, de todas as questões que a gente já passou na vida, que a gente ouve. Esse tempo, posso dizer para você que até o momento é infinito. Até o momento. Porque nós estamos aqui nessa dimensão da Terra. Então, a gente bota os pés no chão, a gente está no planeta Terra, que está passando por uma transição planetária, uma regeneração, e que a gente está indo junto. Está tendo transformações em nossas vidas, na vida de todo mundo, eu tenho certeza disso. Eu não estou nem perguntando, eu tenho certeza disso. Está acontecendo na vida de todo mundo. O planeta está passando por essa transição e nós também estamos, porque nós estamos aqui nele. Então, esse tempo
eu vou dizer, não se preocupa com esse tempo, porque se colocar na cabeça, opa, vai ser daqui a 3 meses, daqui a 4 meses, 5, tá 1 ano, 5 anos, a gente fica muito lá na frente, no futuro, que ainda nem existe. Aí, opa, vamos aqui, respira e volta para cá, pro hoje, pro agora. Não, você colocou a pergunta e apagou. Oh, Deus está vendo. Bora, bota a pergunta aí de novo. Percebe que eu estou trazendo vocês para o aqui, para o agora, o momento presente. Então, nunca cura, a gente se adapta. Não, não é se adaptar. Opa, nada de se adaptar com isso aí, não. A gente vai ressignificando. A gente reprograma. Vou dar um exemplo. O que é que acontece com o seu celular? O celular de cada uma de vocês. Quando acontece, esse celular tá travando, ou você faz o quê? Me responde aqui no chat. O que é que vocês fazem com o celular quando tá travando, vê que tá muito cheio? O que é que vocês fazem? Me digam, me contem. Apaga o que você não quer. É justamente ressignificar. Exatamente, é o reset. É o ressignificar, o reprogramar. É transmutar tudo isso que está sentindo. As emoções, opa, medo, apatia, tristeza, vergonha, humilhação, opa, a gente sai e vai trabalhando, tá? Esquece o tempo. A gente começa o passo. Ou seja, vocês já deram o passo. Vocês estão aqui comigo. Já deram o primeiro passo. Então, a gente continua. Ressignificação de tudo isso. Reprogramação de tudo isso. Porque o arquivo de memória está aqui. Mas essa memória tem muita coisa que não serve mais, não faz mais sentido para mim. Eu preciso ressignificar, reprogramar. Que é como um computador, um HD de computador. Deixa eu ler aqui. Tio, minhas mensagens estão aparecendo para você. Se as minhas mensagens estão aparecendo para você, agora, Núbia, aqui não está aparecendo, não. Estou lutando todos os dias para reenergizar minha mente, para me manter num equilíbrio emocional e tentar vibrar mais alto. Porém, ainda não estou conseguindo. Alguma outra indicação? Sim. Sozinha, não vai. Pode até ir. Pode até ir. Mas é muito mais sofrimento. É muito mais tempo. Pergunta por que eu sei disso. Então, é você buscar essa ajuda. Seja da forma. Existe um leque, tá? Existe um leque aqui. E quando eu falo de terapia. Um leque de terapia. E você escolhe qual se comunica melhor com você. Vai ter pessoas que vai querer sentar em frente a um psicólogo, num consultório, e tá tudo bem. Vai ter mulheres que vai querer estar com uma bruxona aqui, como a Gil. Eu vou achar ótimo.
Sim, você conseguiu ler agora. Ah, pode mandar, pode estar mandando, sim. Você escrevendo e mandando já aparece no chat. Eu brigo todos os dias comigo mesma para eu entrar na fase. Não entendi. Eu brigo todos os dias comigo mesma para eu não entrar na fase ruim novamente. Justo agora que eu estou conseguindo dar um passo à frente, não posso dar dois para trás. Mas é muito difícil. Se você estiver fazendo sozinha, sim, muito difícil. É muito sofrimento. E é isso que eu quero trazer para vocês. Prolongar esse sofrimento, sair, poxa, nossa, aí eu vou dizer, tem pessoas que estão nesse lugar de sofrimento, de dor, de medo, de tristeza, de apatia. E os barulhos aqui é gravação real, tá? Os barulhos acontecem. E o que é que acontece? Se essa pessoa ela se permanece muito tempo, percebe que é uma luta. Quando a gente luta, acontece o quê? A gente cansa. A gente sai ferido. A gente sangra. Então, se a gente fica brigando o tempo todo, sabe aquele ditado de dar murro em ponta de faca, né? A gente se machuca, vai ferir. Então, qual o caminho que escolhe? O caminho, vou dar duas vertentes. Tem uma bifurcação, tá? Essa bifurcação aqui são dois caminhos. Esse caminho é o caminho que você tem uma mentora, tem uma terapeuta. Essa bruxona que está aqui, Gil, tá? Aqui tem um caminho das pedras. Essas pedras são roliças, elas não vão machucar teu pé. Tem esse outro caminho aqui, que é um caminho que você pode seguir sozinha. Você pode chegar onde você quer, se livrando disso tudo? Pode. Mas vou dizer, por experiência de mais de 3 décadas, não vi ninguém sair ileso disso aqui, trilhando por esse caminho. Porque as pedrinhas que existem nesse caminho são bem pontiagudas. E você pisando, machuca teu pé, fere. E o que é que acontece? Tá sangrando demais meu pé, tá doendo demais meu pé, eu paro. Aí você volta. Melhora um pouquinho o pé, eu vou de novo. Aí você vai pelo mesmo caminho, sozinha. Você não tem um guia. Você não tem ninguém para te mostrar esse caminho. Aqui tem. E eu estou dando um exemplo aqui de Gil, real. Mas eu estou falando muito sério aqui, tá? Em relação, tem outras terapeutas incríveis aí. Então, aqui existe a mentora, terapeuta. Isso não quer dizer que toda terapeuta é mentora. A mentora é a que já trilhou esse caminho. Já conhece esse caminho aqui pedregoso, que fura o pé, que machuca, que sangra, e que você vai anda alguns metros e volta. Aí você depois cria coragem de novo, vai. Então, essa é a diferença da mentora junto com o terapeuta. Porque essa mentora, ela já trilhou esse caminho. Já sangrou demais. Já passou por tudo isso aí que vocês já estão passando. Então, é muito importante eu estar mostrando isso aqui para vocês, tá? De que lá atrás eu tive um baita diagnóstico de 3 coisas ao mesmo tempo. Agiu com depressão, agiu ansiedade e burnout.
Percebe? Muita dor, muita ferida. Tentei sozinha? Claro que eu tentei. Todo mundo tenta, todo mundo vai. Mas a gente sozinha não vai. Eu tive que ter uma mentora. Eu tive que ter uma terapeuta. Até hoje tenho. Terapeuta para mim é a vida inteira. Deixa eu ler vocês aqui. Então, respondido, Paola, a partir de hoje, Paola, Núbia, Ana Mari, Marinês, Mari, que tá mais aqui, gente? Carmen, Giovana, Indy, todas vocês aqui. A partir de hoje, vocês vão fazer uma escolha. Tá? Quero ver ninguém na dor, no sofrimento. Sinto-me melhor estando nesse caminhar. Essa terapia me ajuda de uma forma diferente. Gratidão. Faz terapia com alguma terapeuta? No caso, eu tenho 2. Tenho 2. Não é fácil. Tanto não é fácil, Ana, sozinha, trilhar sozinha, não é fácil. É muito doloroso. E a pessoa, ela chega lá no final meio que destruidinha e que vai ter um recomeço de novo. Percebe? Marinês, eu procurei ajuda porque eu já não estava aguentando mais. Exatamente. É exatamente, porque assim, quanto mais eu falo, percebe-se que lá, seja no Instagram, no TikTok, nas redes, eu estou falando ali, batendo na mesma tecla, olha para si, primeiro olha para si, para depois olhar para o olhar de outra mulher. Eu sei que todas mulheres sáficas querem o quê? Um relacionamento legal, verdadeiro, sincero, aconchegante, acolhedor. E vocês merecem tudo de bom e melhor que o mundo tem. Mas se você for toda quebradinha para outra mulher, o que é que acontece? A outra mulher também vai estar meio que parecida com você. Ferida, magoada, ressentida, com raiva, com medo, desconfiada. Aí vai gerar o quê? Traições. Vira uma bola de neve de situações. Por isso que eu tô... tô ficando para trás, eu tô ficando atrasada. Não. Simplesmente você vai só olhar primeiro para você, para depois você começar a sua jornada. Opa, eu me sentir melhor. Eu já saí dessa base que é bem densa, que está doendo muito. Depois que melhorar tudo isso, você for subindo de nível, aí sim, parte para a vida real, procurar a namorada, esposa, casar. Eu já estava no último limite. Uhum. E assim, é triste, né? É muito triste, porque dói muito esse limite. Quando uma mulher sáfica fala isso, é porque ela não está aguentando mais. É o grito, sabe? Gritando socorro. A alma está gritando socorro. Deixa eu ver, Núbia. Se você compartilha, se torna menos pesado. Sim. E é o compartilhar com a pessoa certa. Tem um detalhe, né?
Porque, assim, não é para qualquer pessoa que você vai estar falando da sua vida, do que você está passando, das suas questões emocionais, opa, percebe? Porque não é, essas pessoas, elas não vão fazer nada para te ajudar. Elas nem podem, porque elas também estão na mesma situação. Mesmo dizendo que está tudo bem. Que eu tenho visto muito isso no meu direct, no privado, sabe? Aquela chamada assim, e pergunta, qual é o teu propósito de entrar no grupo? Ah, eu quero fazer amizades, eu quero, quem sabe, encontrar minha cara metade, minha alma gêmea, a metade da laranja. Só essa fala que essa mulher está falando para mim me mostra o quê? Que ela está metade. Ela está pela metade, ela não está inteira. Ela, só a fala dela, inconscientemente, já me mostra que ela não está inteira. São muitas opiniões erradas que não ajudam. Exatamente, Marinês. É um trilhar que muitas das vezes, mas eu preciso desabafar, eu preciso falar um pouco, senão eu vou explodir. Só que aí você vai nesse desabafo justamente para uma pessoa que não vai estar te ajudando. Ou, pior ainda, vai estar chegando e te dando conselhos. Essa semana na live mesmo, teve uma pessoa que começou a dar conselhos. Olha, faça isso em casa, isso e isso. Eu tive que dar roupa. Para aí. Não ensina essas coisas, não. Essas coisas é para quem tem conhecimento e para quem sabe mexer nisso. É a mesma coisa de eu chegar, conduzir vocês, né, vamos dizer, numa hipnose consciente e simplesmente deixar vocês lá. Opa, vamos fazer isso para que vocês cheguem lá na criança, né? Que tudo meio que começa tudo lá na infância, na barriga da mãe. Te conduzir até lá e não trazer você. Isso vai trazer muitas consequências, em vez de melhorar, ou piora. Querem perguntar mais alguma coisa, mulheres? Me contem. Quem aqui, só coloca aqui no chat, quem aqui já está fazendo terapia? Não com psicólogo, com terapeuta mesmo. Bruxona aqui, tipo Gil. Coloca para mim no chat. Eu. Quem mais? Fala aí para mim, quem mais está fazendo esse processo? Quem mais está nesse processo de cura? Processo de olhar para si, olhar para as sombras. Carmen também. Índio.
Indy agora foi ótimo. Bora, né? Entendeu, Indy? Deu para entender o que eu falei? É aquele... uma coisa que eu tenho para dizer para vocês. Nós não temos mais tempo para perder tempo. E isso é muito importante vocês pegarem, gravarem muito isso. Nós não temos mais tempo para perder tempo. Me sinto mais leve em poder ter onde falar, dividir com pessoas que entendem o que você passa. Isso, Mari. Paula, não. Não quero. Não entendi. Não quer o quê? Fala para mim. Você não quer ser acompanhada por uma terapeuta, um psicólogo? Como é? Não entendi. Explica aqui para mim, para poder entender. Sempre fui muito fechada, minha mentora. Você foi a única pessoa que virou essa chave. Oh, que bom. Bom, bom, bom mesmo. Ah, sim. Paula quer. Entendi, entendi. É isso mesmo, Paula? Você quer? Um print aqui. Lindo. Então, vou fazer uma chamada para coragem. E lembram que eu falei sobre a questão da imersão? Fendas que curam, né? Então, assim, quem ainda não está no grupo do WhatsApp, vai nos meus stories, lá no Instagram. E me chama no direct, tá bom? Porque uma coisa aqui, para estar fechando com vocês, eu vou dizer algo muito, muito importante. Boazinha, não. Inteira. Viva. Selvagem. E de volta para si. Faz sentido? Me digam. Faz sentido. Estou fazendo terapia. Você, bruxona. Ah, entendi, Paula. Você quer fazer. Bora logo. Porque, assim, diz não, dá tchau para essa mulher boazinha, essa mulher que só doou e deu demais, e que está ferida, está machucada. Diz não para ela, dá tchau, dá um adeus. Opa, obrigada pela sua cooperação até hoje. Você já me ensinou muita coisa, agora chega, porque eu não aguento mais. Eu quero trilhar o caminho das pedras roliças, né? Que é a melhor escolha, é a melhor decisão. Isso. Então, essa imersão que vai estar acontecendo no dia 29 a 31 de agosto. E eu vou estar participando disso para vocês, porque a gente vai pegar quente. Compartilha isso com amigas, sáficas, primas, irmãs, todo mundo, essa mulherada toda. Porque a gente está criando um campo
que não foi construído antes. A gente, opa, é um portal, a gente abriu esse portal. E agora que vocês estão comigo. Responsabilidade de todas nós, tá? Não é só de Gil, não. De cada um de vocês. E é isso, meus amores. Espero que tenha feito muito sentido para vocês. E vai vir mais lives por aí. Por enquanto, vai continuar aqui pelo YouTube, porque, assim, fui silenciada contas de menos de 1.000 seguidores no Instagram. Não pode fazer live pelo Instagram. Eu acredito, assim, que eles estão fazendo uma grande besteira, porque existe essa plataforma maravilhosa aqui, que é o YouTube. E mesmo sem saber mexer muito na plataforma, eu me virei nos 30 para trazer vocês para aqui hoje. E eu agradeço muito, muito. Gratidão a presença de cada uma de vocês. Porque, assim, é uma abertura de um campo em uma nova plataforma, para a gente não ficar preso a uma plataforma. Isso é um ensinamento. Chorei, pulei, vibrei, celebrei e consegui. Tá aqui, meio que um pouquinho capenga, mas deu. Então, para mim, isso é uma grande vitória. Porque quando você não sabe mexer em alguma coisa, você não sabe, opa, eu não sei. Aí você bota um monte de desculpa, mas e agora? Eu não vou fazer live, não vou entregar o material que eu preparei para o pessoal, para as mulheres sáficas. Não, eu vou. Eu vou. Então, eu gritei para mim mesma, vá lá, mexa, peça ajuda, para justamente entregar isso para vocês. E é muito bom ver vocês aqui, muito. Então, quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, tá? Então, assim, meio que já percebeu que a outra plataforma está abrindo um outro campo. Nada é mero acaso. Nada é coincidência. Então, aqui, me trouxe para essa plataforma aqui, que eu não estava antes. Subindo de que frequência? O nosso clã, Herdeiras de Safo, para as mulheres lésbicas, bi, trans, negras, a gente está subindo de frequência. A gente saiu de uma plataforma que é meio furacão, né? Tem uma que é muito mais furacão, a outra é menos furacão. E a gente veio para esse lugar aqui. Fora o nosso Zoom secreto, que é uma maravilha. E o grupo também do WhatsApp. Então, quem ainda não está, me chama no direct para eu adicionar, tá? Marinês, odeia falar. Agora você não vai odiar mais falar. Comigo você vai falar. Ana Maria, obrigada por sua dedicação. Eu que agradeço a cada um de vocês. Então, gratidão, gratidão. Indy. Deixa eu ver aqui vocês. Carmen, obrigada. Adorei a live, hoje foi a minha primeira vez. Quero assistir mais vezes. Gratidão. Paola, seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Acolhida. Você já está no grupo, se não tiver, me chama no direct, que eu já adiciono você. Deixa eu ver aqui, Núbia. Seu esforço e dedicação já prova que estamos no lugar certo, com uma mulher escolhida pelo chamado. Gratidão. Gratidão. Gratidão mesmo. Nós temos a outra plataforma, a live do Galo, que eleva a minha frequência. Sim. Mas percebe, Indy, e cada um de vocês aqui,
que começou de um jeito e foi subindo, foi mudando a frequência, porque tem um campo, o portal, opa, é um chamado. Bora para esse chamado. Esse chamado é muito mais profundo, é muito mais profundo. A gente vai subindo de nível, né? Então, a gente meio que começa no meio do furacão, mas depois a gente vai tendo a calmaria, a gente começa a dançar nessa jornada, nesse caminho, nesse caminhar, a gente já vai meio que mais leve. Está acontecendo, eu tenho certeza que está acontecendo um monte de coisa na vida de vocês. É por mero acaso? É castigo de algo divino, lá, vem de lá do alto? É por fala de algumas pessoas que não gostam de vocês? Não. É para que nós pudéssemos estar aqui nesse lugar. Porque também veio o furacão para mim. E hoje vocês nem imaginam como foi o dia hoje. Foi de lágrima, desespero, de confusão, mas também teve choro de agradecimento, de que, nossa, eu consegui. Eu achei que não ia conseguir, mas consegui. Você vai alcançar mulheres em todos os cantos desse universo. E nós somos privilegiados por estar aqui no seu clã. Recebo, Núbia. Recebo, porque é o início, né? É o início de um legado. E que vai vir outras pessoas para dar continuidade. Outubro de 2026, isso. É o planejamento que eu preciso de vocês. Então, mais mulheres sáficas, quanto mais melhores, todas são muito bem-vindas. E a gente vai mudando de frequência. Então, é isso, meus amores. Um beijo no coração de cada uma de vocês. Namastê para vocês. O Deus que habita em mim, saúda o Deus que habita em cada uma de vocês. E a gente se encontra lá nas outras plataformas. A gente se encontra no caminho. Beijo no coração de vocês. Gratidão.